Saudações, senhores. Quero comentar aqui um tema rápido, algo que eu acabei de ler na rede social, que fala do novo modismo do século, que é a aparência de que você é um leitor, que você ostenta em público que tem o hábito de ler os clássicos. A gente bem sabe que o Brasil, ele, além de ser o país da mentira, ele também é do auto-engano, assim como é do fingimento. Mas que esse fingimento ele é incorporado porque não há uma dedicação àquilo da qual quer se fingir. Portanto, é mais fácil pegar as suas consequências palpáveis do que necessariamente o seu cultivo, que na maioria das vezes é silencioso e afastado de qualquer visualização exterior. Onde que eu quero chegar? O cultivo do espírito ele não é dado a muito barulho, não é entregue a visualização gratuita das pessoas de uma forma que você seja aceito por essa forma que você está projetando. Mas como no Brasil a verdade ela é deflorada, ela é fragmentada para ser embebida de falsidade, a aparência exterior de quem lê os clássicos, que denominamos por pessoas confiáveis e moralmente e intelectualmente responsáveis, se deve a que o brasileiro anda procurando um símbolo para favorecer a sua insegurança. Na verdade, como a sua insegurança é mais formidável do que o seu intelecto, você procura ocupá-la com uma demonstração exterior de alguma fortaleza. E essa demonstração pode ser criando um personagem qualquer para atribuir uma imagem da qual no seu dia você não tem o esforço de cultivar. Mas como isso não é de agora, isso já é amplamente documentado por vários romancistas, em Lima Barreto, em Machado de Assis, essa cultura do fingimento, da falsidade, da aparência. No entanto que no Brasil até hoje é dado certos, não privilégios, mas imagens sociais destacadas para quem possui algum destaque, alguma aparência de autoridade na sociedade. Não costumamos ver, não costumamos reconhecer verdadeiramente as capacidades de um indivíduo pela substância do que ele está dizendo, mas sim a forma exterior do que é dito. No entanto que no Brasil temos mais facilmente a inclinação a reconhecer em alguém alguma espécie de autoridade se ele utiliza uma linguagem suficientemente distante da qual as pessoas compreendem. Não falo aqui a incompreensão por pessoas medíocres que nem as palavras básicas bem construídas elas entendem, mas uma ostentação, um exibicionismo barato por palavras desnecessariamente dificultosas para trazer o ar de pompa. E não é diferente no Brasil que entre as classes que sobrevivem das aparências, que um modismo como esse comece a se impregnar dos costumes. E eu quero abrir aqui, inclusive, para fazer um certo comentário a respeito dessas meninas de Instagram, de rede social. A gente percebe muito essas booktokers ou coisas parecidas, que são bibliotecas vastas, gigantescas, e muitas vezes com péssimos livros e raras vezes com algum livro que presta. Você olha para aqueles livros enfileirados na estante que parece uma grande muralha, mas é uma muralha de papelão. Você, de 100 livros que essa pessoa tem, vale a pena. Mas eu falo principalmente aqui dessas pessoas agora que querem demonstrar que estão lendo os clássicos. E elas começam a adquirir os clássicos. Quem sabe, acontece muito agora, essa moda entre jovenzinhos em leitura de Kafka, de Dostoiévski. Só que o que é lido não se impregna através de uma modificação do intelecto, do espírito, uma construção da inteligência, uma reconsideração sobre o estado da sua vida, mas só é encarado em dois extremos.
naquela aparência de já ter lido e num cultivo mais exacerbação da personalidade que, por enojar a si mesma, procura construir uma imagem social, e essa imagem é a imagem do homem culto, da mulher culta. Mas o problema disso é como querer montar um cavalo selvagem, sendo que você não sabe domar. Você provavelmente vai ser arrastado, que nem Heitor foi arrastado pelos próprios cavalos, estimando conhecê-los. Mas essa aparência, ainda mais hoje palpável para a gente, com as redes sociais, com o Instagram, e as pessoas tendo a necessidade de demonstrar o que fazem para que sejam reconhecidas por isto, e isto é bom, desde que aquilo que faça seja bom em si mesmo. Mas o problema é quando o costume de aparecer, o costume de ser conhecido por, é desproporcional a ser aquilo que demonstra. Porque é muito fácil você demonstrar que lê um clássico, comprou algum livro merreca desses baratos que é uma de procedência duvidosa para poder ostentar por aí, e você bota tudo na sua bolsa e sai andando, e você quer que as pessoas lhe vejam lendo isso. Mas as pessoas que provavelmente estão vendo você lendo isso, elas são provavelmente piores do que você. E nem sequer sabem o que você está lendo. E se o sabem, só o sabem na esfera mais palpável possível, que é o que foi comentado, o que circula, quais são as opiniões que estão direcionando para o que ela está vendo. Ela viu você sentado em algum parque lendo Dostoiévski e ela vai raciocinar o que é Dostoiévski. E a partir do que ela raciocinar, que geralmente é um pensamento raso, a sua devolutiva de ser reconhecido como um leitor é uma comparação de admiração de alguém que nem sabe exatamente o peso do que você está lendo, assim como você também não. Porque se você tivesse verdadeiramente o peso do que você está lendo, provavelmente você estaria trancado num quarto tentando resolver questões que o livro colocou para você. Você passaria provavelmente uma semana fechado no quarto, meditando e pensando e relendo e revisitando as citações e os diálogos dos personagens. Eu estranho as pessoas que, ao terminarem de ler um livro, são tomados por uma espécie de empolgação infantilesca, não que a empolgação através de um impressionamento de algo que você não tinha lido antes ou sabia que isso fosse possível de ser escrito, descrito, e você pudesse ler e compreender e se impressionar. Não que esse impressionamento não possa ser considerado, mas é que esse impressionamento infantilesco que traz a afobação ou aquela animação infantil, a animação desajuizada, ela está mais em comparação de que você precisa demonstrar para as pessoas que você leu. E automaticamente você esquece o romance, você esquece o que acabou de ler. Você exclui aquele mundo e agora vive em outro. É uma plaquinha, eu li. Mas essa sua leitura valeu de quê? Você está lendo para parecer o quê? Se você for pesar bem essa nova conduta, essa forma degenerada de existir através de uma aparência da qual você não tem sequer a capacidade de sustentar, porque logo quando você termina um romance, tudo que você faz é fechar um livro e correr o mais distante possível para que você possa, de alguma forma, se esquecer da aparente profundidade, porque como a profundidade do que você leu lhe suga tanto, que você quer simplesmente voltar para a terra firme e poder olhar o previsível. Você não retoma o romance, ainda mais porque é meio incomum que depois de uma leitura dessa, de uma leitura profunda, o que você tenha seja mais impressionamento
gratuito do que um contentamento silencioso. Já me deparei com ler obras e passar uma semana toda revisitando mentalmente as frases do livro e voltar para pontuar e pensar como o personagem poderia ter agido novamente. E claro que, quando mais novo, o homem é tomado a um movimento tão volúvel dos sentimentos que ele precisa agir da forma como lhe sugeriu o sentimento de agir, para que ele não perca o fio da meada da excitação que está sendo favorecida. É como se você fosse aproveitar os lampejos de alegria, já que eles são extremamente raros durante o seu dia. E o motivo de eu estar falando isso é porque quando a gente olha para esses temas que são mais comuns da gente observar por aí, eu vi uma imagem e nessa foto tem uma mulher lendo um livro e ostentando, exibindo uma capa de um clássico, e embaixo um comentário colocando que as pessoas agora estão lendo em público para serem vistas com melhores olhos ou como inteligentes, ou os homens que, para colocar como uma carapuça no seu cérebro apodrecido, nos seus pensamentos extremamente vazios e medíocres, eles se vestem desse personagem leitor em público e se sentam numa praça e até franzem a testa e lançam olhos concentrados sobre as letras, mas que na verdade esses olhos não estão tão concentrados sobre as letras, eles estão traspassando o livro e querendo ver quem é que está olhando ele ler. Então, é uma leitura das pessoas enquanto ele está lendo. Na verdade, quem diria que fosse uma leitura das pessoas? Ele é um pescador de emoções alheias. É um pescador de sentimentos doados. Ele é um eterno pedinte, né? um mendigo. É um coitado. Está pedindo esmola à saída de alguma esquina qualquer. Mas o problema com esses pensamentos é que isto se incorpora principalmente na forma de se conceber a literatura e de se fazer a literatura, de produzir. Por isso que a literatura no Brasil acabou e foi substituída por modelos ideológicos, certos grupos que se autopromovem numa afagação medíocre, miserável de incapazes. E o problema do brasileiro é essa necessidade do espírito de grupo, né? do coletivo. É a necessidade de pertencer a um grupo e ser por ele estimado. E falar na mesma língua até que outros possam se comover com a sua dor, ou que seus objetivos são tão fantásticos que precisam ser anunciados a todos e que as pessoas te reverenciem. E o problema do Brasil é as pessoas querem ser reconhecidas por feitos medíocres. As pessoas querem ser reconhecidas por levantar da cama. Elas querem ser reconhecidas por, dentro de uma faculdade, escrever um artigo medíocre e ele ser publicado. As pessoas querem ser reconhecidas por uma porcaria de um diploma. As pessoas querem ser reconhecidas por uma profissão que qualquer Zé Mané pode entrar. As pessoas querem ser conhecidas por feitos rasos. Elas não querem ser conhecidas por desenvolverem ou serem capazes, reconhecidas por desenvolver uma atividade que exige um esforço de inteligência gigantesco. O que as pessoas querem é um encurtamento do efeito da glória. As pessoas não desejam verdadeiramente a glória. Elas só querem degustá-la momentaneamente, como se fosse uma espécie de docinho que se serve em festa, em que você vai pegando um em outro, até que no momento você já esteja empanturrado e sabe que se comer, provavelmente irá ao banheiro. É uma contabilidade que, se você se manter nesse excesso, vai lhe fazer mal, porque o que você está fazendo não é bom para você. Você não tem capacidade para aquilo. Aquilo não é para você e não vai te fazer bem. Coloquei a analogia do doce, mas os senhores entenderam. Essa necessidade da aparência é o que há de mais corrompível nos homens e o que mais falseia o juízo e as percepções de realidade. Porque como os nossos sentimentos eles querem se identificar a todo momento, basta que uma circulação estratégica de ideias
para conduzir o pensamento das pessoas a um padrão, por alguém que sabe como modificar, é suficiente para você destruir toda uma geração. E é isso que vem acontecendo no Brasil. Nós não temos pessoas que são extremamente capazes, intelectuais. Se temos é um outro, um aqui, um acolá, mas pessoas que possuem um alto nível de cultura, verdadeiramente, não um exibicionismo barato, mas alguém que respira isso verdadeiramente, é raro. E ele é o oposto desse exibicionismo. A sua palavra é carregada de peso. O que existe mais é o silêncio. E na maioria das vezes, essas pessoas que querem ser conhecidas, elas não sustentam a profundidade do que estão anunciando. Então é somente essas observações, senhores.